Bom dia, povo do Facebook, povo das redes sociais, povo de Deus. Estou aqui mais uma vez para gravar a mensagem da palavra do Senhor aqui para vocês. Neste dia feriado, 4 de outubro. Vou gravar uma mensagem aqui muito forte aqui para nós, para nos fortalecer nosso espírito. Você que ainda não lê a palavra de Deus, leia, que a palavra de Deus é um alimento espiritual para nós, porque a palavra de Deus fala que não só de pão viverá o homem, irmãos, mas toda palavra que sai da boca de Deus. E a mensagem que eu tenho aqui para deixar para vocês está no livro de Lucas, para não ficar só nas minhas palavras, no capítulo 19, versículo 1 até o 10, que fala sobre Zaqueu. Zaqueu foi um dos grandes homens do passado, um dos grandes daqueles homens ricos do passado. Ele era publicano. Ele era cobrador de impostos, irmãos? Ele tomava os bens dos pobres, tomava dos pobres. Ele era cobrador de impostos. E aqui nessa mensagem, você aí que vai ver esse vídeo, vai prestar atenção aqui. Zaqueu, ele era o publicano. E eu vou começar aqui a ler aqui para vocês. E entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a uma figueira, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ficar em tua casa. Olha que maravilha, irmãos? Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos que viram isto murmuravam, dizendo: do que ele se hospeda com um homem pecador? Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Mensagem muito forte, irmãos? Mensagem que vai na alma, assim. Uma mensagem muito forte, assim. É tremendo, irmãos? E aqui fala, irmão, sobre Zaqueu, que era um cobrador de impostos naquela época, Naquela época de Jesus. Tirava os bens, dos pobres. Era um homem muito ambicioso, muito rico. Era pecador, irmãos? Mas quando Jesus entrou em Jericó, que ele passava naquela cidade com a multidão, eu imagino uma multidão, irmãos, uma multidão com Jesus, e Zaqueu procurava ver quem era Jesus. Eu creio que naquela época ele já tinha ouvido falar de quem era Jesus, já deveria ter ouvido falar dos milagres que Jesus operava naquela época, irmãos, das curas, das obras, irmãos. Só que ele nunca tinha visto Jesus pessoalmente, e quando Jesus passou em Jericó, ele não perdeu a oportunidade, irmãos. Ele tentou ver Jesus no meio da multidão, mas como ele era de pequena estatura, ele teve sabedoria, irmãos? Ele procurou subir numa figueira, e lá no alto, a palavra do Senhor fala que quando Jesus passou abaixo daquela figueira, ele achava que Jesus não tinha visto ele, irmãos, mas Jesus sabia que Zaqueu já estava ali, naquela figueira escondido. Zaqueu podia achar que Jesus não estava vendo ele porque ele estava escondido, mas Jesus já sabia que Zaqueu ia subir na figueira, e ele já estava vendo Zaqueu, mesmo Zaqueu estando escondido, irmãos. É tremendo, ninguém pode se esconder de Jesus, irmãos. E quando Jesus viu ele escondido na figueira, eu creio que Zaqueu deve ter pensado: mas como assim? Como é que Jesus, como é que ele está me vendo aqui, se eu estou escondido? Mas Zaqueu desceu depressa